Pessoal, tudo bem? Como estão? Cá estamos nós novamente para essa live dominical que a gente costuma realizar. Hoje um pouquinho atrasado, né? Costuma começar às 19h30 em ponto. Hoje atrasamos um pouquinho, mas só um pouquinho, tá bom? Então, sejam bem-vindos, vocês que estão entrando aí. Que Deus os abençoe com sua misericórdia e sua luz, para que possamos ter um bate-papo aqui hoje, esse dia gostoso. Aqui tá fresquinho em Americana, choveu agora mesmo. Então, que possamos estar conectados nesse momento, plenamente, certo? Plenamente. Que possamos momentaneamente nos desligar dos nossos problemas, das nossas angústias, daquilo que nos incomoda e nos conectar com esse momento, certo? Onde estamos, mesmo de forma virtual, conectados com o uníssono, né? Conectados com Deus. É ele que nos proporciona esse momento, é ele que nos dá a oportunidade de estarmos todos aqui juntos. Boa noite, Lenir, daí do Rio de Janeiro, que está dizendo que está um calor danado aí. Então, aquilo que eu sempre falo, vocês dão boa noite, dizem de onde vocês são, para a gente ir conhecendo vocês, vendo de onde vocês estão localizando, de onde vocês estão falando. A gente sabe que tem o Brasil inteiro aqui conectado conosco, ou melhor, o mundo inteiro, né? A gente vê o pessoal dos Estados Unidos, de Portugal, de Espanha, da Austrália. Olha que bacana. Vocês percebem que como a internet ela nos aproxima, faz estar com que nos estivéssemos juntos, não é? É como se a gente estivesse numa grande sala, um bom bate-papo, não é? Então, que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos abençoar hoje aqui e batermos um papinho com vocês, certo? Eu tenho os meus amigos que estão chegando ainda agora, lá como eu disse, de todo o Brasil, né? De São Paulo, de Diadema. Olha só, quanta gente chegando para nos ouvir aqui. Ribeirão Preto, a Silvia. Então vamos lá, então. Hoje, e vocês, não sei se vocês viram lá o título da palestra, né? Dessa palestra não, dessa live, né? Desse bate-papo que a gente tem aqui todo domingo à noite. Que era Qual é a Minha Obra? Esse título, eu procurei meu livro aqui, acabei não achando, tá? Para mostrar para vocês. Mas esse título eu tirei de um livro do Mário Sérgio Cortella, filósofo Mário Sérgio Cortella. Não peguei a base dele, mas eu gostei do título. E falei assim, mas aqui dá uma boa conversa. Porque o Mário Sérgio Cortella, ele coloca lá assim, referente à obra, né? Aquilo que eu faço e que me faz. Então, o que será que eu estou fazendo e o que realmente me constitui? Qual será a minha obra? De que maneira que a gente está construindo a nossa obra aqui nessa terra? Então, a gente percebe que nós todos estamos conectados num só momento. Cada um com suas aflições, cada um com as suas referências, cada um com com seu sofrimento, as suas dores. Tudo isso faz com que a gente se conecte numa só caminhar. Mas e aí? O que você faz, né? Como você será que tem construído a tua obra? De que maneira ela está sendo feita, realizada aqui nessa passagem na Terra? Deixa eu só fazer uma breve histórica aqui, né? Porque é assim, dentro de um contexto histórico,
O homem, ele primeiro achava que Deus ele era o centro do universo. Nada mais maior que ele, nada mais. Tudo foi criado por ele e tudo era dirigido por ele, por esse Deus, né? Era o que eles chamavam de teocentrismo, né? Depois o homem achou que o ser humano era o centro do universo, né? Ele achava que o ser humano era o centro do universo. Depois ele pensou que o Sol era o centro do universo. Você percebe que as histórias elas vão nos trazendo nuances, né, muito interessantes dessa vida, né? Oi Vera, bom tê-la aqui conosco. Então olha só, o ser humano ele acreditou que primeiro era Deus, depois era ele e que depois era a Terra, esqueci da Terra, era o centro do universo e depois finalmente ele acreditar que o Sol era o centro do universo. Aí até descobrir, olha só, com o passar do tempo a ciência foi trazendo, que o Sol era apenas uma quinta grandeza entre as bilhões, vocês têm ideia? Bilhões de estrelas da Via Láctea. Joelma, aquiete seu coração, fique tranquila, logo logo Deus providencia aquilo que você está querendo. Fique tranquila, Joelma, tá? Desculpe, gente. Mas é assim, quanta gente, né, precisando às vezes desse olhar, de acreditar, de pensar que Deus nos abandona, Deus está ali conosco, Deus jamais ele abandona os seus filhos. Então, fique tranquilo, é tudo ao tempo, tudo é a seu tempo, né? Eliane, oi, boa noite, Eliane, que bom tê-la aqui com a gente. Então, olha só, continuando. Quando ele se deu conta que o Sol era apenas uma entre 500 bilhões, ele se deu conta de quem criou tudo isso? Quem criou tudo isso? Não é fantástico de perceber isso? Oi, boa noite, Marcos, meu irmão. Bom tê-lo aqui com a gente, fico feliz. Quem é o autor dessa obra magnífica, gente? Deus. É isso que eu acabei de falar para vocês. Eu acabei de falar com cada um que posta uma mensagem falando de momentos de dor, de sofrimento, de como isso às vezes te incomoda, da falta de emprego, da perda de um amigo, do esposo. Vocês vão colocando aí nos seus comentários. Mas percebam, se Deus criou essa imensidão de universo, Ele criou um universo que somos nós. Em nós cabe o universo. Somos regidos por esse Deus que está em nós e que nós somos o nosso universo. E a gente tem que perceber o nosso real tamanho. Vocês entendem isso? Não a pequenez da nossa estatura diante de tudo isso, mas a nossa grandeza, gente, de evoluir, de aprender, de conseguir, assim, nas esteiras do milênio, de ver e ir cada vez mais longe. Vocês percebem que o nosso tamanho... Fernando Pessoa que diz assim, olha, porque eu sou do tamanho do que eu vejo e não do tamanho da minha altura. Ó, a minha cunhada entrando aí. Bom tê-la aqui com a gente, Sandra. Porque eu sou do tamanho do que eu vejo e não do tamanho da minha altura. Olha a beleza disso. Vocês percebam a grandiosidade que tem tudo isso? Da gente se dar conta desse tamanho imenso que nós somos. Tiago, ele já diz assim, ó. Por isso que eu estou colocando a questão das nossas obras. O que é que a gente está plantando? Como será que você será visto e olhado diante das suas obras? Está construindo obras magníficas de forma material? Para quê? Essas passam, não é? Então, Tiago, lá nos nós temos os evangelhos apócrifos,
desculpa, os evangelhos canônicos, que são aqueles conhecidos, certo? Os evangelhos canônicos, e temos os evangelhos apócrifos, que foram descobertos depois que a igreja não institucionalizou como oficial. E nesses apócrifos, Tiago ele diz assim, ó: assim também é a fé. Se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, o Espiritismo ele deixa isso bem claro. O Espiritismo ele ensina o quê? Que se reconhece o verdadeiro cristão pelas suas obras, por aquilo que ele vai construindo, por aquilo que nós vamos construindo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 18, ele diz assim, ó: o Espiritismo ensina que se reconhece o verdadeiro cristão pelas suas obras. Mas os verdadeiros cristãos são, dessa forma, reconhecidos por suas obras, até mesmo nos ensinamentos de Jesus. Lembra quando Jesus conta para nós a parábola da árvore? Pelo fruto reconhece-se a árvore. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Então, que frutos você está produzindo? Nesse primeiro momento aqui de reflexão e de análise, desse olhar para nós, de nos perceber, que tipo de fruto você está produzindo? Quais serão os frutos dessa sua árvore que você plantou? De que maneira as lições de Jesus realmente fazem parte do seu cotidiano? Então, nas grandes lições de Jesus, o que acontece? A gente vê que em todas elas haverá sempre uma ação positiva que somos convocados a empreender. Entendem? O exemplo, a produção, fazer o bem, por exemplo, a propósito, não é apenas deixar de fazer o mal, por exemplo, mas é agir o quê? Positivamente diante das adversidades da nossa existência. Então percebe como a gente vai construindo as nossas obras ali, sem a gente se dar conta, às vezes. Porque o que acontece? Não houve sequer uma só virtude que Jesus tenha nos ensinado que ele não tenha exemplificado. Todas elas foram demonstradas. Sempre com exemplo. Então, ser cristão, gente, é assim. É bem mais do que apenas crer em Deus. Ou em Cristo, né? Porque ser cristão. Mas é buscar constantemente fazer com que essa crença que nos impulsiona a grandes passos, a grandes atos de amor, de benevolência, de caridade e, sobretudo, refletir sobre o que é real e o que é ilusório. O que é real e o que é ilusório? Eu sempre falo isso nas minhas palestras quando eu dou lá no Mensageiros de Luz. Para quem não acompanha, tá? Eu não esqueci de falar. Aqui toda terça e toda quinta as nossas palestras são transmitidas ao vivo para todos, sempre pela página do Mensageiro de Luz. Então olha só, eu perguntei assim, o que é real e o que é ilusório? Vocês poderiam me responder? Vamos ver o que vocês acham que é real e é ilusório. Seu filho, por exemplo, seu filho é real ou é ilusório? Seus filhos são reais ou são ilusórios? O que vocês acham? Dando um tempinho para pensar. Vocês têm 2 horas para pensar, tá, gente? Tô brincando. Vocês acham que seus filhos são reais ou são ilusórios? Mas o que é real e o que é ilusório? A gente vive num mundo concreto, certo? Se vocês me disserem assim, olha, meus filhos são reais. De que maneira são reais? Eles são reais. Oi, boa noite, Eduardo. Tudo bem? A gente vive num mundo concreto, como eu estava dizendo. Mas tudo ele pode se transformar numa grande ilusão. Se você apegar aquilo que é transitório, então, e que irá um dia desaparecer. Aí vocês vão falar assim, puxa vida, então meus filhos são ilusórios?
Responda para mim. São. Eles passam. Assim como nós como filhos, também passamos. Se a gente desencarnar aqui nesse momento, logo após, o que acontece? Não foi ilusório? Mas o que ficou? O que fica de cada filho que ama seus pais? O que fica de cada pai que ama seu filho? Fica o amor. Este é real. Vocês percebem qual que é a diferença do ilusório e do real? O real é aquilo que fica. Mesmo que a gente viva várias e várias encarnações, ele fica. E a gente vai carregando isso com ele. Então, o filho é ilusório. Ele, apesar dele ser concreto, ele é ilusório, porque ele vai passar. Eles passam. Mas todo o amor que você dispensa a ele, esse é real. Esse ninguém tira de você. Esse é real de fato. Então, às vezes que a gente acaba acontecendo, nessa passagem, a gente acaba sendo escravo e dependente emocionalmente mais do que é ilusório. Porque Deus, ele nos deu as coisas para serem usadas e as pessoas para serem amadas. Por que será que a gente ama as coisas e apega exageradamente a elas, vivendo a escravidão do ter para estar feliz? Perceba que o nosso apego, ele é muito ligado às questões reais, ao que é ilusório. A gente vai se apegando ao que é ilusório o tempo todo. E a gente meio que acaba se escravizando por causa desses ilusórios. E aquilo que é real de fato vai ficando, vai ficando, vai ficando. Não é? Por que será que nós usamos as pessoas como elas fossem objetos em vez de amá-las? Cada vez mais nos sentimos donas de suas vidas, de seus destinos, e às vezes impedindo elas de serem as mesmas. Porque na verdade, para que a gente se sente feliz, a gente acaba se tornando viciado na posse das coisas. E o que nos proporciona o amor dos outros. Então vocês entendem como que é a questão do real e do ilusório? A gente se apega de tal maneira ao ilusório e vai esquecendo o que é real. A gente se apega aos bens transitórios e esquece o que é real. Certo? Então, esse vício de ser protegido, ser reconhecido, ele desenvolve na gente o sentimento de aparentar ser, nos fazendo assim demais exigente da atenção das outras pessoas, nos apegando ao que é fundamental e não o que é o essencial. Agora já mudei de novo, ó. Já percebem? Eu falei o que era real e o que era ilusório. Agora eu estou falando o que é fundamental e o que é essencial na vida de vocês. Respondam para mim rapidinho aí, vocês nos comentários. O que é fundamental na vida de vocês? Vamos ver se a gente consegue diluir essa coisa do que é fundamental e o que é essencial. O que é fundamental e o que é essencial na vida de vocês? Conseguem discernir a diferença? O real é aquilo que fica, de fato. O ilusório é aquilo que passa. E o fundamental e o essencial? O que será que é, hein? Qual que será que é a diferença entre um e o outro? Qual a diferença entre o fundamental e o essencial? Conseguem discernir o que é um e o que é outro? Vamos ver, ninguém colocou aqui por enquanto. Mas será que o essencial... Marley, o que será? Você está dizendo que o amor é o quê? Essencial ou fundamental? Paz, amor, sabedoria. O Paulo Roberto está colocando sabedoria, resiliência. Então, isso tudo é o quê? Essencial.
A Tânia colocou ali, ó. Então, ó, dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso é fundamental ou é essencial? O essencial, gente, é assim. É aquilo que a gente não... É aquilo que não pode não ter. Deixa eu repetir para vocês, ó. O essencial é aquilo que não pode não ter. Então, amizade, lealdade, amor, fraternidade. Percebam que tudo isso ele está ligado ao quê? Ao que é real. O essencial ele está ligado ao que é real. Humildade, a Ilane está colocando, é essencial, com certeza. Renata está dizendo que é a paz. Percebam que isso, amizade, lealdade, é essencial. Aí vocês estão fazendo bastante referência a dinheiro. Dinheiro por si só traz tudo isso? Dinheiro por si só traz uma construção de tudo isso, de amor, de empatia, de caridade. Será que traz? Então, dinheiro, por exemplo, ele é fundamental. Só que ele não é essencial. Não tê-lo, gente, não ter dinheiro é bastante complicado nesse mundo moderno. Não é? Mas tê-lo em si não basta. Só ter dinheiro não basta. Certo? Então, o fundamental é aquilo que dá fundamento para chegar ao essencial. Certo? Então, quer que eu repita? Ó, fundamental é aquilo que dá fundamento para se chegar ao essencial. A gente precisa de dinheiro, sim. A gente precisa de dinheiro porque a gente vive num mundo da qual ele se torna matéria-prima para a realização e construção de algumas coisas que são necessárias. Mas, como eu disse, só não tê-lo é complicado. Mas tê-lo em si vai te levar completamente àquilo que é o amor, a uma questão ligada à humanidade, à empatia. Te conduz a isso. Então alguém colocou aqui nos comentários que o dinheiro, por exemplo, é uma grande prova. E com certeza. Com certeza. Ó, o Vinícius colocou, por exemplo, acabou de colocar aqui, ó, fundamental é a minha família. Exatamente, Vinícius, é isso mesmo. Por quê? Porque a tua família, já que a gente está no mundo de provas e expiações, a tua família é a que vai te conduzir para o essencial. É nela que você vai trabalhar e construir por meio dela para chegar a um amor pleno, a um amor carregado de desprendimento. É isso mesmo. Então, é isso, entender como é o fundamento. Porque, vamos dar um exemplo assim, de uma carreira profissional. Ela é fundamental. Mas de nada adianta chegar ao topo lá se você não consegue amizade, fraternidade. Ou seja, o fundamental ele é apenas a escada. Todas as vezes que o fundamental te ocupa mais do que o essencial, aí você está complicado. Vocês entendem? Por quê? Porque se o fundamental está te ocupando tanto tempo da vida, o que você está se dedicando ao que é essencial, ao que é real de fato? Ou seja, vocês percebem que eu estou tocando na construção da sua obra, mas do ponto de vista não material, do ponto de vista daquilo que é essencial, certo? Porque assim, quantas vezes a gente gasta desnecessariamente só para aparentar ser o que nós somos? Na busca de uma compensação realmente para a nossa infelicidade. Então a gente quer um carro novo, a gente quer uma casa nova, um celular novo, aparentar ser. Certo? Para ocultar, para compensar às vezes uma infelicidade nossa. O quanto sofremos também desnecessariamente ao não recebermos aquele elogio, o reconhecimento que achamos ser merecedores. Então, o que acontece? Quando a gente começa a compreensão dos porquês e o dos paraquês da vida,
tudo isso ele vai acabar libertando a gente da nossa escravidão emocional do ter, do aparentar ser. E a gente começa a ser induzido a um desprendimento assim egocêntrico, eu diria, do que é o ilusório para o encontro da felicidade. Então, deixa eu traduzir isso, essas palavras. Começa a se desprender do que é ilusório, do que é fundamental e começa a se ligar ao real, ao que é realmente essencial, a gente realmente vai ao encontro da felicidade. Porque aí, senão a gente continua naquele ciclo, certo? Sabe aquele ciclo da infelicidade, do desejos que são irrealizados? Eu tenho um carro novo, certo? Oi, pessoal. Acho que a minha internet falhou aqui agora. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo novamente? Ficamos parados aqui momentaneamente um pouquinho. Acho que agora já tá ok, né? Não, aqui travou mesmo, Elaine, tá? Travou, certo? Mas já estamos voltando novamente. Tudo bem aí? Estão me ouvindo? Tá ok o sinal? Internet às vezes falha, né? Certo? Eu faço a transmissão aqui de casa, então já viu, né? Internet caseira, né? Mas agora acho que tá ok, né? Ah, certo. A Silmara tá dizendo que voltou, que tá ok. Marcos Lisboa também, sim, agora ok. Beleza, então. Então eu estava dizendo o seguinte, né? Estava falando com vocês, né, de daquilo que, como que eu falo? Estava dizendo que daquilo que era ilusório e fundamental, da diferença entre o essencial e do real. Então, certo? Então, olha só. Deus, ele nos dá. Tá muito baixo, Vanilza? O som tá legal? Deus, ele na sua infinita justiça e sabedoria, ele cria e criou em todos os tempos todos os seres exatamente iguais. Ou seja, a partir da evolução do princípio inteligente. Somos seres que nascemos simples e ignorantes até chegarmos a partir da lei da evolução, a chegarmos à perfeição. Certo? É isso. Então, não há nenhum ser privilegiado na criação, nem deserdados ou relegados a segundo plano. Foi aquilo que eu comentei aqui agora mesmo com vocês. Deus, ele jamais abandona. E quando a gente começa a duvidar de que ele nos abandonou, é duvidar da nossa fé. Duvidar da própria existência da divindade. Então a gente ele jamais deserda e nem relega ninguém a segundo plano. Tá tudo ali, tudo mesmo no mesmo patamar. Cada um de nós vai construindo o seu caminho e consequentemente o que? As suas obras, certo? Que é o tema da nossa conversa aqui. Então, o que acontece? O convite da reflexão de hoje, o que eu queria falar com vocês, que é assim, que a gente nos avalie a fim que de potencializar a nossa mudança na qualidade de cristãos como a gente é, tá bom? Obrigado, Márcio, pelo dado evolutivo aí, tá bom? Obrigado. Então, olha só, a partir desse olhar do que é real, do que é ilusório, do que é fundamental, do que é essencial, como andam nossas obras? Então, vamos dar uma analisadinha a partir das referências das obras de Kardec? Vamos dar uma olhadinha como estão as nossas obras? Como estão as nossas obras? Então, olha só. Primeiro item que eu quero colocar. Vamos fazendo o tiquezinho aí. Será que eu já faço isso? Será que eu já estou construindo a minha obra a partir disso? Então, olha só. Eu já exemplifico e pratico o perdão dentro de casa, tanto quanto desejo ser perdoado e respeitado em minhas limitações e deslizes entre aqueles que compartilham essa existência comigo?
Vocês entenderam o que eu coloquei? Então, olha só. Oi, Solange, tudo bem? Então, você pratica o perdão dentro de casa? Tanto quanto você deseja ser perdoado e respeitado nas suas limitações? Sabe que essa prática do perdão, ela acontece no teu seio familiar? Kardec diz isso lá no Bem-aventurados os Misericordiosos, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10. Então, percebam-se isso. Será que eu já perdoo e pratico o perdão? E o 2. Isso tudo para a gente construção da sua obra, né? Eu tenho demonstrado compaixão para os erros alheios, compreendendo que posso praticar e me encontrar no mesmo tropeço que o meu irmão se encontra? Ou seja, eu consigo reconhecer a imperfeição do outro porque eu também sou um ser imperfeito? A minha construção de obras, ela vai sendo feita a partir daí. Isso que é ser o cristão. Ou seja, eu consigo demonstrar a compaixão para com os erros alheios? Porque eu também erro, gente. Eu erro, você também erra. Todos nós que estamos aqui juntos nessa live, erramos. E vocês podem ter certeza que aqueles que estão junto com vocês também erram. São seres imperfeitos. Senão, a gente não estaria nesse mundo de provas e expiações. Então, é demonstrar compaixão. Demonstrar compaixão é por todos aqueles que estão ao nosso redor. Eu sei praticar a caridade desinteressada? De que forma que eu falo para a caridade? As pessoas pensam em caridade, é assim, é dar uma cesta básica, é dar uma esmola na rua. Quantas formas de caridade desinteressada a gente pode realizar cotidianamente? Então, ou seja, na palavra que auxilia, no exemplo que dignifica, na conduta, gente, que educa, no silêncio que perdoa, no gesto que incentiva o bem e principalmente, gente, na humildade de ser quem eu sou, buscando o quê? Sempre me melhorar a cada momento. Então, a caridade é isso. A caridade, ela não tem a ver com sair por aí distribuindo coisas. As coisas materiais as pessoas precisam sim. Lembra que eu falei que era fundamental e o que era essencial? A gente é carente ainda desse fundamental. Muitos são muito mais carentes que nós. Precisam de alimentos, precisam de roupas. Mas não só isso reside a caridade. A caridade é muito mais do que isso. Certo? É aquilo que eu disse, a palavra que auxilia, o silêncio, gente, que perdoa. Quanta coisa a gente pode fazer, não é? Falo, olha outra coisa ligada às nossas obras. Vocês estão percebendo que eu não falei nada de construir grandes templos, nada disso, não é? Eu falo a verdade com brandura, medindo a conveniência do que eu digo, envolvendo palavras com clima de misericórdia, de gentileza. Ou seja, como você está tratando o outro? Como você está colocando a sua verdade? Mas quando você coloca essa verdade, é com brandura, é com gentileza, é com misericórdia. Porque com certeza você já ouviu aquela pessoa, porque eu sou muito autêntica. Nesse eu muito autêntica, ela magoa e fere muitos. Então, de que maneira esse autêntico não planta? Esse autêntico não planta ódio, esse autêntico não planta discórdia, não é? Então, olha só. Faço outro item. Faço diariamente um exame de consciência antes de dormir.
Lembra lá que Kardec coloca lá na pergunta 919? Santo Agostinho coloca, né? Eu faço um exame de consciência antes de dormir, a fim de examinar o que? Minhas falhas, planejar reparações de erros e ofensas, buscar estratégias de comportamento que me ajudem o quê? A me melhorar. Eu vou usar essa live que eu estou ouvindo aqui agora, né? Desde as 7h40, 7h45. De que forma que eu vou aplicá-la? Puxa vida, Ed, você está falando coisas legais, olha, bacana. O que eu vou transformar? De que forma eu vou transformar tudo aquilo que eu estou ouvindo aqui em ação? Olha, puxa vida, tem bons ensinamentos, tem o Evangelho segundo o Espiritismo e tal. Mas eu transformo isso em ação? Eu consigo me modificar um pouquinho só a partir do que eu aprendo? Ou eu sou ainda aqueles que usam a técnica do faça o que eu digo, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Porque aí é um flagrante assim, incoerência com a doutrina que é transformadora que eu digo professar. Então, tudo aquilo que a gente vai aprendendo, tudo aquilo que vai se transformando em conhecimento, tudo aquilo que vai se transformando depois em sabedoria, é para prática. Não é para ficar armazenado num vídeo simplesmente e ficar aqui. Não, ele tem que se transformar em prática. Minha obra, ela tem que ser construída a partir das minhas práticas, daquilo que eu faço cotidianamente, daquilo que eu ajo com meus próximos, com todos aqueles que estão ao meu redor. Então, de que maneira... Vou dar um exemplo assim, olha, dentro das minhas obras. Qual é a qualidade das minhas preces e das minhas orações? Qual será que é a qualidade das minhas preces e das minhas orações? Eu já sei pedir. Porque muitas vezes, gente, o que acontece? A gente negocia com Deus. A gente negocia com Deus. Olha, se você me der um emprego, Deus, eu vou fazer tal coisa. Olha, se eu fizer tal coisa, eu acho que eu vou ganhar. Às vezes é sempre uma troca. Às vezes é sempre uma troca. Essa fé, ela vai sendo medida com trocas. Então, de que maneira estão a qualidade das suas preces? Já sei pedir força e coragem para enfrentar as dificuldades? Ou eu ainda uso o recurso da oração para negociar com Deus facilidades que eu não mereço? Eu já sei usar a prece da gratidão. Quantas vezes você começa a sua prece agradecendo? Agradecendo a Deus. Mesmo por suas dores, porque elas vão te levar, elas vão te conduzir para algo muito melhor que está te aguardando ali. Então, eu já sei usar a prece da gratidão a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, agradecendo até mesmo os nossos problemas e desafios que eles vão nos apresentar, gente, como o desenvolvimento das minhas qualidades. Se eu só sei reclamar nas minhas preces, nas minhas orações, eu acabo me tornando uma pessoa de pouca fé, que não acredita na intensidade e na força desse Deus maior que está aqui conosco, sempre. E o que acontece? Quando a gente às vezes se encontra numa poltrona, né, vamos dizer assim, de negligência ou numa zona de conforto tão estável que acontece? Eu não consigo sair disso. Eu não luto contra essa ânsia de progredir, certo? Porque eu vou ficando. Então, o que a gente tem que sair é dessa zona de conforto para que as nossas obras realmente
possam progredir. E muitas vezes a gente fica dando desculpas de tempo. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Na maioria das vezes é o tempo, né? Sempre vai ser isso. Outro item para a gente fechar aqui relacionado às nossas obras. Será que eu sei usar o serviço ao próximo como uma ferramenta de educação da minha alma, buscando sempre me superar em servir sem reclamar, sem medir esforço, sem esperar recompensa? É usar o serviço do próximo como o amor, o amor em ação. Entendem o que eu quero dizer? Ou seja, eu não preciso de troca, eu faço por fazer. Eu faço simplesmente pelo amor. Olha aqui, esse livro aqui é um livro que esse ano me disseram que vai ser transformado em filme, né? As Vidas de Chico Xavier. Quem puder, leia esse livro. É um livro do Marcel Souto Maior. É um livro fantástico, porque ele conta de um cara extremamente humilde, que escreveu mais de 400 livros, nunca usou nenhum dinheiro dos direitos autorais a favor dele, para uso pessoal, melhor dizendo, a favor dele sempre foi no sentido de ajudar os outros. Tudo foi para a caridade. Tudo foi para a caridade. E é isso. Isso é uma grande obra. Não estou falando do livro. Estou falando daquilo que Chico nos deixou. Daquilo que Jesus nos deixou. Porque assim, mais do que a gente ler as obras do Evangelho segundo o Espiritismo, né, ler o Evangelho, ler as memórias de Chico, a gente precisa vivenciar, a gente precisa construir algo que realmente fique, que seja realmente essencial. Porque assim, você pode ter tudo na vida, ter construído tudo, feito obras materiais grandiosas, mas você não pode colocar sua felicidade fora de você mesmo, ou naquilo que você construiu, no carro, no emprego, na religião, nos filhos, etc. Quantas coisas tem aí, né? A gente nunca pode colocar a felicidade no que está fora de você. Nada pode ser construído, gente, em termos de felicidade, fora de você. Porque tudo isso que está fora de você são concessões para que a gente possa nos desenvolver de forma adequada nas relações com as pessoas, com Deus. Ou seja, dessa maneira você poderá realmente encontrar de fato suas obras e, sobretudo, a essência divina em cada uma delas, naquilo que realmente é real e essencial em sua vida. Lá você vai encontrar as suas obras. E não naquela casa maravilhosa que você construiu, naquele carro bonito que você tem, tudo aquilo, mas na beleza de tudo aquilo que você é. Toda a beleza que você é. Tudo isso que a gente tem de forma material é fundamental. Não que isso não seja importante, não, muito pelo contrário. Isso é importante. A beleza da vida também está em saber com tudo isso que Deus vai nos dando, fazendo com que a gente construa as nossas obras. Mas o que realmente vai ficar de fato é aquilo que é real. É esse amor que você constrói com seus filhos, é o amor que você constrói nas suas relações pessoais, com tudo aquilo que vai acontecendo em sua vida. Isso sim, de fato, fica. Isso assim, de fato, fica. Isso sim é sua maior riqueza. Essa é sua maior riqueza. Certo, pessoal? Então hoje eu vou encerrando por aqui.
agradecendo imensamente a participação de vocês. Né? A gente teve um probleminha técnico aqui para começar, teve um probleminha técnico durante a, a live, né? Mas fizemos. Agradeço imensamente a vocês que estão aí presentes. E eu quero encerrar com Manuel de Barros. Manuel de Barros é dessa vez eu não vou encerrar com o Evangelho. Vou encerrar com Manuel de Barros. Manuel de Barros é um autor de uma origem simples e que escreve de forma simples também. Certo? E ele fala assim, ó. A maior riqueza do homem é sua incompletude. Nesse ponto eu sou abastado, palavras me aceitam como eu sou. E eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc, etc. Perdoai isso, mas eu preciso ser outros. Eu penso em renovar o mundo, o homem, usando borboletas. Olha que beleza disso, dessa simplicidade. Então, não deixe que a sua vida passe em vão. Não construa obras da qual um dia você tem orgulho de dizer e falar assim: o maior bem que eu construí está dentro de mim. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado por assistirem. Muito grato aos que estão presentes aqui pertinho da gente em Americana, em Santa Bárbara. Obrigado, meu irmão querido, que esteve aí presente em toda a live. Muito obrigado. Grato a você, minha cunhada, meus sobrinhos que estão todos aí distante. Muito bom tê-los aqui comigo. A todos vocês do Brasil inteiro, do mundo inteiro, gente de Portugal, eu vi gente dos Estados Unidos postando, o pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, esse Brasilzão lindo e maravilhoso que está sempre aqui conosco, certo? Muito, muito bom ter você aqui conosco. Semana que vem é domingo de carnaval, mas eu vou estar aqui novamente com vocês, tá bom? Gratidão e tenham uma semana abençoada e iluminada. Fiquem com Deus.